Louvado seja o teu santo nome, Pai. Fala aos nossos corações com a tua palavra, que o Espírito fale à sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito provavelmente, assim como eu, vocês já devem ter precisado de alguém que lhes ajude em momentos de grande dificuldade a perceberem que a situação, embora seja difícil, ela não seja o fim do mundo. Vocês muito provavelmente tiveram amigos e amigas muito queridos e queridas que lhes auxiliaram a perceber que o momento que vocês estão passando é apenas um momento. E ao conversar com vocês, ao lhes instruir na fé e demonstrar a respeito da palavra de Deus e de como Cristo é fiel, essa pessoa fez você olhar de outra forma para a situação que você está vivendo, e a partir disso, por esse outro olhar, você conseguir lidar com a situação de uma forma completamente diferente. Você já deve ter experimentado, em algum momento da sua vida, amigos assim, pessoas próximas, que lhes auxilia a perceber e viver a realidade atual de uma forma completamente diferente. E as escrituras, ela vai nos falar que João, o apóstolo, ele fez exatamente a mesma coisa, mas só que de uma forma infinitamente maior, ao nos revelar aquilo que está escrito no livro de Apocalipse. Apocalipse, ele é escrito num momento muito preciso da vida cristã a respeito de como que nós podemos perseverar frente a momentos muito difíceis da nossa vida, como nós podemos ser fiéis ao Senhor e principalmente manter a esperança de nossos corações, que está em Cristo Jesus, alicerçadas nesses momentos de dificuldade. João, ele vem por meio do livro de Apocalipse nos mostrar aquilo que nós não conseguimos ver. Ele vem para clarear a nossa percepção da situação atual da qual nós estamos vivendo e assim conseguirmos lidar de uma forma muito mais eficiente com o momento atual. João, em outras palavras, ele nos revela o eterno agora. Ele demonstra como Deus se manifesta no momento presente de nossas vidas. Semana passada eu vi com vocês o versículo 1 a 8 de Apocalipse, aonde eu trabalhei a questão da revelação de Deus. Como Deus, para o povo dele que sofre, para o povo dele que passa grandes tribulações, ele revela que ele é o Senhor da história, que ele cuida do seu povo e salva o seu povo, e ele faz com que seu povo persevere. E depois dos 8 primeiros versículos, onde João está nos revelando a grandeza de Deus, ele passa agora a nos trazer a presença de Cristo no momento qual nós vivemos. Ele quer nos lançar percepção ampliada sobre como Jesus está ao nosso redor com a sua presença. E isso é de forma muito profunda, porque o versículo 9 ao 20, que nós vamos ler já já, ele vai falar a respeito de uma visão que João tem ao olhar para trás e como aquela visão que ele tem, ela não se reflete apenas a um momento histórico, digo, os anos 90 da nossa era. Não se reflete apenas aquele momento, mas aquilo que João vê, e ele escuta Deus falando, porque Deus fala para ele: João, escreva aquilo que você viu, aquilo que você está vendo e aquilo que irá acontecer. João, relate tudo que você está vendo, desde o passado, o presente e o futuro que eu te revelei. Deus fala isso para João, e ao mencionar isso, Deus diz claramente: envie as minhas 7 igrejas esta carta. E aqui eu quero adiantar, porque o livro de Apocalipse, ele é um livro que contém muita simbologia, de todo o seu livro.
ele é o livro mais difícil da Bíblia de se interpretar. No sentido de que eu vou sentar, eu vou ler, eu vou compreender, mas eu não vou entender se eu não tiver muito bem um aparatado de recursos que me façam entender esse livro. E um desses é a respeito do número 7, quando ele reflete sobre as 7 igrejas. Porque embora Jesus ele dê nome a essas 7 igrejas, e ele fale que elas pertencem à região da Ásia Menor, essas 7 igrejas elas não se limitam à Ásia Menor, mas é uma expressão da totalidade da igreja de Deus. Porque o número 7, ele tem essa expressão de totalidade, de plenitude. Então, quando Deus ele revela para João aquilo que aconteceu, capítulo anterior, versículos anteriores que nós lemos, aquilo que João vai ver, as 7 cartas que ele está revelando, e aquilo que acontecerá do capítulo 4 em diante, as coisas que acontecerão, Deus fala, João, escreva para a totalidade da minha igreja, a minha igreja do primeiro século e a minha igreja do século 21. Escreva a igreja, porque eu estou falando com o meu povo. E ao falar com o meu povo, Deus ele passa a querer trazer esperança, perseverança e fidelidade de nossa parte. Por quê? No período de João, tem 3 características que marcam muito forte essa passagem que nós vamos ler. João ele estava no Império Romano. O Império Romano, como eu comentei semana passada, era dominado pelo Domiciano, o imperador. Uma informação que lá para o capítulo 11, 12, 13 vai ser útil, Domiciano foi o segundo imperador que mais causou problemas para os cristãos dentro do primeiro século. Primeiro Nero, segundo Domiciano. João, vivendo no período de Domiciano, já estava muito bem alocado dentro de todo o Império Romano a questão de você adorar e cultuar o imperador. Se você conhece um pouco de história, você vai saber que os imperadores romanos tinham o título de Augustus. Augusto significa divino, aquele que é digno de adoração. E conforme foi se passando o primeiro século, até chegar nos anos 90, quando João está escrevendo, toda a região do Império Romano falava, você tem que adorar o imperador. Você tem que viver conforme o imperador ensina, e você tem que prestar culto ao imperador. E se eu não prestar culto ao imperador? 3 coisas. Talvez as pessoas não saibam. Se elas souberem, você pode morrer. Ou, se elas souberem, você vai sofrer até morrer. Nessa última opção, se diz a respeito de você passar necessidades, de você passar fome, de você passar dificuldades, ao passo de que as pessoas falam, você não está servindo ao imperador? Não quero fazer nada com você. Não quero que você esteja negociando comigo, não quero que você esteja se envolvendo comigo, porque você não é um dos meus. Então, o primeiro aspecto que a gente tem na primeiro século, é a respeito da adoração a Domiciano, o imperador. E o que isso ocasionava nas pessoas? Porque entendia-se que Domiciano, o imperador, era Deus na terra. A segunda questão que acontece dentro do Império Romano é a assimilação com a cultura, e ao ponto de que Roma era detentora da vida e da morte. Se vocês já ouviram o termo Pax Romana, vem de que Roma traz paz. Mas traz paz porque eu trago morte. E a minha paz é o preço de você viver certinho. Porque se você não viver certo, eu decido se você vive ou morre. Você não decide. Mas eu decido. E é isso um segundo detalhe que acontece em Roma. E terceiro detalhe que acontece, que é de forma muito importante, é que Roma, ela falava, nós é que podemos trazer segurança para vocês. Vocês até podem adorar o seu Deus, mas vocês também têm que se entregar um pouquinho para o imperador.
Vocês têm que fazer algumas ofertas, vocês têm que barganhar, vocês têm que ser sincréticos religiosos, ter um pouquinho de uma religião e um pouquinho de outra, e nós lhe faremos bem. E é dentro desse cenário que João ele passa a escrever então para os seus discípulos que ele está sofrendo também por causa disso. Ele, nessa pressão do Império Romano, que também sofre, agora ele quer compartilhar aquilo que tem feito ele sustentar de forma fiel, compartilhar com cada um de nós, para que nós também possamos perseverar de forma fiel ao nosso Senhor. Leio com vocês versículo 9 até o versículo 20. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança, para a qual Jesus nos chama. Estava exilado na ilha de Pátimos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta. E a voz dizia: escreva no livro tudo o que você vê e envie-o às 7 igrejas na cidade de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele vestia um manto comprido, uma faixa de ouro sobre o peito, a cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chama de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita, ele tinha 7 estrelas, e de sua boca saía a espada afiada de 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, João, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as coisas que acontecerão depois. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. João recebe e compartilha conosco essa dimensão profunda de várias imagens que ele tenta dialogar para cada um de nós. Mas 3 coisas se destacam dentro do versículo 1 ao 9. Quem é verdadeiramente Deus? Quem, de fato, tem o poder de decidir quem vive ou quem morre? E quem, de fato, cuida da igreja de Cristo? Dentro dessas 3 perspectivas, João, ele passa então a perceber a presença de Cristo ao seu redor, revela quem verdadeiramente é Deus. A presença de Cristo que João contempla, revela quem verdadeiramente é Deus. Domiciano falava: eu sou Deus, então vocês do Império Romano e todos que se assendem a mim, têm que me adorar, vocês têm que servir para mim. E aquilo que João vê, não é o império, não é Domiciano, não é o imperador, mas é Cristo que é Deus. Ele é quem merece ser adorado, é Ele quem verdadeiramente está com todo o poder e toda a glória. E aquilo que João, ele utiliza para demonstrar isso para nós, é a imagem de um guerreiro messiânico. O guerreiro messiânico que é descrito com todas essas imagens diferenciadas por nós. João, ele vê esse guerreiro messiânico e então é relatado que ele cai no chão. Se você observar, em nenhum momento
João, mesmo falando que ele era irmão, na perseguição, em nenhum momento ele falou que ele caiu aos pés de Domiciano. Em nenhum momento ele caiu aos pés da perseguição. Em nenhum momento ele caiu aos pés daquele que poderia fazer mal para ele. Mas ao ver Jesus como um guerreiro messiânico, o todo-poderoso Deus, João cai aos seus pés diante daquele que ele está. E ele cai aos pés de Jesus porque essa imagem que é descrita de Cristo é uma imagem que de fato causa um temor e tem que causar em nossos corações. João, ele utiliza a linguagem de 5 livros para formar essa questão do guerreiro messiânico. Ezequiel, Êxodo, Isaías, Salmos e Daniel. Para formar essa imagem do guerreiro messiânico que é Cristo. Quando ele passa a dizer que ele tinha uma túnica longa e faixa de ouro, João está trazendo um atributo de autoridade divina. Além desse atributo de uma autoridade divina, quando ele fala que ele tem cabeça e cabelos brancos, ele está trazendo a questão de uma sabedoria eterna, de uma sabedoria que ninguém chega aos pés, uma sabedoria, de acordo com Daniel, do ancião de dias, que é o próprio Deus, e ele vê Jesus com cabelos brancos, porque ele quer mencionar que Jesus não é passado para trás por ninguém. Jesus é a sabedoria em perfeição, e por isso, ninguém pode passar Jesus para trás na ladainha, na fala. E esse Jesus que é sábio de forma perfeita e pura, é o Jesus que tem os olhos como chamas. E esses olhos como chamas é uma referência, vocês vão ver nas cartas, todas essas imagens do guerreiro messiânico vão ser refletidas nas cartas. Mas essa dos olhos em chamas é para enfatizar que eu não vejo, eu, Arthur, não vejo o que vocês não querem me mostrar. Mas Deus, ele vê e vê de forma muito mais profunda. Deus, com os olhos em chamas, ele olha para a sua igreja e perscruta aquilo que está no mais profundo e no mais íntimo de cada um. Esses olhos de chamas que fazem um raio-x e percebem aquilo que está de forma mais profunda, com a sua visão penetrante e de discernimento espiritual. Além dos olhos em chamas, ele vê os pés como bronze polido, que representa de um guerreiro trajado, que avança de uma forma muito profunda, com força, autoridade e plena sustentabilidade, firmeza. Alguém que não vacila com o seu andar, que vai reto em qualquer caminho, que é imparável. E ele fala que esse Jesus tem uma voz que demonstra a voz de Deus, uma voz de muitas águas, que remete lá ao livro de Êxodo. E esse Deus que tem a voz, ao mesmo tempo, Jesus, ele tem na sua mão direita, que é a mão que representa força, poder, posse, autoridade. Ele tem as 7 estrelas na sua mão, a sua igreja na sua mão. E esse Jesus que tem a sua igreja na sua mão com grande poder, é o mesmo Jesus que tem a sua boca aberta para falar e uma espada mais penetrante para julgar. Uma boca para demonstrar os erros que ele está vendo e uma espada para julgar aqueles que estão cometendo esses erros. E esse mesmo Jesus tem o seu rosto que brilha como um sol, demonstrando uma glória majestosa. É diante desse Jesus, um Jesus que, de acordo com João, ele tem o poder para julgar, corrigir, discernir intenções e, ao mesmo tempo, de proteger e guardar aqueles que são seus. A imagem que João quer evocar de Jesus é uma imagem de que, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, é melhor eu correr. Mas não adianta eu correr.
porque ele tem um pé firme como o bronze, e ele me alcançará e me punirá. A imagem que João quer trazer aqui é que Domiciano, ele fala que ele tem um poder, ele fala que ele tem Deus, ele fala que ele tem exércitos, ele fala que ele tem todo o poder que o dinheiro pode comprar. Isso não é nada diante do Messias que guerreia. Isso não é nada diante do Cristo que é colocado e que tem da sua boca uma espada poderosa para punir todos aqueles que agem e vivem de forma diferenciada ao seu governo. Não é o imperador que é Deus. Não é o imperador que tem que me fazer perder noites de sonos. Não é prefeitos, presidentes, pensamentos seculares que tem que me fazer temer e perder as minhas noites de sono. É o Cristo, o guerreiro messiânico que se revela. Ele é Deus e ele tem todo o poder. E se você pula para o capítulo 19 de Apocalipse, você vê esse guerreiro messiânico agora descendo no seu cavalo, pronto para guerrear. E ele é tão poderoso que não tem guerra. Quando ele vem para guerrear, no versículo seguinte já fala que a guerra acabou. E todos aqueles que se colocaram como oposição a esse guerreiro messiânico foram destruídos. Não é o imperador que é Deus. Não é a nossa cultura que é Deus. Não é nenhum CEO, empresário, presidente que é Deus. É tão somente o Cristo, o nosso Senhor, que ele se revela dessa forma para nós, a fim de demonstrar que ele é o Deus Todo-Poderoso. E a segunda coisa que João vê dentro dessa presença de Cristo que está diante dele é quem verdadeiramente tem o domínio sobre a morte. É quem verdadeiramente pode dizer quem vive ou quem morre. E ele passa a dizer nos versículos 17 e 18, não tenham medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. A esse Jesus que João está vendo, ele vê de uma forma muito escancarada, ele falando, Roma está matando as pessoas? Eles estão ameaçando matar alguém? Pois bem, vocês não precisam temê-los, porque é permissão minha. Porque eles não têm o poder da morte. Eles não têm o poder da morte. Quem tem o poder da morte e da sepultura sou eu. E é isso que Jesus traz ao falar que ele está com as chaves da morte da mansão dos mortos, da morte da sepultura. Aquilo que Jesus ele está falando é um ensinamento bíblico desde Gênesis, falando que a autoridade daqueles que vivem ou daqueles que morrem não está fora da mão de Deus. Nada acontece, nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai dela sem que seja permissão de Deus. Quanto mais a morte. E aquilo que Jesus ele fala para João é: João, eu me assemelho com esses que estão morrendo, porque eu estive morto. Mas a ênfase não é eu estive morto. A ênfase não é essas pessoas estão morrendo. A ênfase de João é eu estou vivo e vivo para todo sempre. E nas minhas mãos estão as chaves da vida e da morte. Por que que eu vou temer aquele que pode me tirar a vida, mas não pode destruir a minha alma? É isso que Jesus está falando aqui para João. E quando ele menciona, eu sou o primeiro e o último, é uma referência a Deus que ele está falando. Eu sou o Deus eterno. E se eu sou o Deus eterno e em mim está toda a vida, você não precisa temer morrer. Em nenhum momento ele vai falar que a morte é fácil.
Em nenhum momento ele vai falar que a dor não existe. Jesus, ele está falando, eu estive morto. O nosso Senhor, ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é sofrer. A carta aos Hebreus fala sobre isso. A grande questão é que Jesus, ele não olha apenas para os nossos sofrimentos, para as nossas dificuldades, mas ele quer nos fazer olhar para algo muito maior, que é que nele está a vida. Nele, ainda que meu corpo pereça, eu sei que eu não vou morrer. Eu sei que em Jesus Cristo eu tenho vida, porque ele já destruiu a morte. Na cruz do Calvário, ele já pôs um fim de uma vez por todas na morte. Ao ressuscitar, ele proclama isso. E se Jesus, a presença de Cristo, ela revela quem verdadeiramente domina a morte, isso tem que trazer um alívio para o nosso coração. Por quê? Se eu, por exemplo, sou acometido de um câncer em estado terminal, e um dia meus olhos não abrir, qual que vai ser a possível fala? O câncer venceu, certo? O câncer não venceu. Porque Cristo tem as chaves da vida e da morte. O meu corpo padeceu, mas o câncer não vai ter tirado a minha vida. Pode chegar um momento que a igreja de Cristo pode ser perseguida. E a gente possa ter que morrer por conta da nossa fé. E tudo bem. Porque eu sei que ainda que alguém tire a minha vida, eu não vou morrer de fato. Porque o Messias, aquele que guerreia, o guerreiro messiânico, ele está do meu lado. E ele fala, Arthur, eu morri, mas estou vivo. Você não precisa temer essas pessoas. Você não precisa temer o império romano. Você não precisa temer como está a política mundial. Você não precisa temer pensamentos das pessoas que querem perseguir a igreja, porque a perseguição sempre existirá. Mas os seus olhos têm que estar fixos naquele que venceu isso. Os nossos olhos têm que estar fixos em Cristo Jesus. Porque, como ele mesmo diz, agora vivo para todo sempre. Para todo sempre. Cristo não morrerá novamente. E de acordo com Paulo aos Romanos, ele é o exemplo daquilo que acontecerá com todos nós. Se Cristo nunca mais morrerá, nós também nunca mais morreremos. E se eu olhando para Cristo, eu sei o que acontecerá comigo, por que eu vou me desesperar? Porque eu sei que Ele verdadeiramente domina a morte. E não a minha doença. Não a minha situação financeira. Não a minha idade. Nada disso tem o domínio sobre a morte. Mas o meu Senhor. E tão somente Ele. E João caminha para explicar agora que a presença de Cristo revela quem verdadeiramente cuida da igreja. E quem verdadeiramente cuida da igreja está contido no versículo 10 ao versículo 13 e depois eu pulo para o 20. Era o dia do Senhor, me vi tomado pelo Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta. E a voz dizia, escreva num livro tudo que você vê e envie-o às 7 igrejas. Na cidade de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, e em pé, entre eles, havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minhas mãos direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos da igreja.
E os 7 candelabros são as 7 igrejas. E aquilo que Jesus ele termina dizendo para João, a presença dele revela para nós, é quem verdadeiramente cuida da igreja. E quem cuida da igreja é o próprio Cristo. É o próprio Senhor dela. E ele cuida de tal forma que é demonstrado para nós que quando João ele vira para trás e vê 7 candelabros de ouro, ele faz uma referência àquilo que Jesus já tinha dito no Sermão do Monte. Vocês serão a luz do mundo. Vocês serão os meus luzeiros. E aquilo que ele vê como candelabros que estão iluminando por onde Jesus passa, a totalidade das igrejas, ele vê Jesus transitando entre elas. João vê cada igreja e o Senhor dela transitando no meio dessas igrejas. Essas igrejas que sofrem, essas igrejas que são perseguidas, essas igrejas que passam dificuldades, e o Senhor delas sabe muito bem, porque Ele está no meio da sua igreja. E isso é de forma tão profunda, porque sempre quando nós participamos da mesa do Senhor, a Santa Ceia, nós celebramos a presença espiritual de Cristo entre nós. Quando nós participamos da mesa do Senhor, a presença de Cristo se faz no meio da sua igreja, porque Ele cuida de nós. Quando partilhamos da ceia, do sacramento da Santa Ceia, nós partilhamos da presença espiritual do nosso Senhor. E essa mesma presença que Jesus fala aqui, que Ele está no meio da sua igreja, Ele conhece ela. E quero destacar 2 coisas. Esse Jesus é o Jesus da imagem do guerreiro messiânico que João vê no meio da igreja. Ele não vê um Jesus crucificado. Ele não vê um Jesus despreparado. Mas ele vê Jesus como um guerreiro que vem para vencer. Como um guerreiro que não deixa passar nada despercebido diante dos seus olhos. Porque ele enxerga o mais profundo que sua igreja vivencia. E esse Jesus que vê, ele transita no meio da sua igreja. E a segunda questão que João coloca é a respeito das 7 estrelas. E esse eu deixei para o final, porque esse é um pouco mais complicado. Quando João ele menciona que ele vê 7 estrelas na mão de Deus, do Jesus, o guerreiro messiânico, e Jesus fala que esses anjos são os anjos que representam as 7 igrejas, o que Jesus ele quer dizer? Entendo eu, e já passo a explicar o porquê, que primeiro, Jesus ele está na mão direita com as 7 igrejas, a mão de poder. Então a igreja de Cristo está nas mãos dele, Todo-Poderoso. E esse Cristo Todo-Poderoso tem a igreja nas suas mãos. Entendo eu que ele está falando que os anjos são a contraparte espiritual da igreja dele. Jesus, ele transita no meio dos candelabros, a sua igreja física, com a sua presença espiritual no nosso meio, mas ao mesmo tempo, ele tem essa mesma igreja, mas agora não a parte física, a parte que ninguém pode ver, o mais profundo e mais íntimo de cada uma das suas igrejas, as suas dificuldades, os seus acertos e todos os seus pecados, Jesus vê porque Ele está com elas nas suas mãos. E por que eu chego a essa conclusão? Que é os anjos da igreja escreve, é a contraparte espiritual da igreja física de Jesus. Existem 5 possibilidades sérias de interpretação a respeito do anjo da igreja. Existem 5. 3 são muito fracas, que é um mensageiro, que é uma adoração a anjos. Depois, se quiserem, eu posso conversar com vocês sobre isso. Que é um anjo da guarda. Essas 3 estão entre as 5 mais sérias possibilidades. E tem as 2, que são as mais concorridas de interpretar aquilo que é o anjo.
que é os líderes da igreja, pastores e mestres, e a contraparte espiritual da igreja. E por que eu fico com a contraparte espiritual da igreja e não com pastores e mestres? Por conta de toda a referência que começa a acontecer em seguida às 7 cartas. Porque todos os pecados que vocês vão ver que Jesus está falando das 7 cartas não são pecados visíveis. Ele fala, veja o que você está fazendo. Muito bom. Tenho contra você, porque no seu interior, ele não cita seu interior que estou colocando, mas se vocês forem ler as 7 cartas, ele está falando sobre as coisas que ninguém pode ver. Seu amor esfriou. Você tem tolerado pessoas falsas no seu meio. Você tem prostituído-se na carta contra a Jezabel, a falsa profetisa. Primeiro argumento é esse. Segundo argumento, se você vai na última carta, quando Jesus fala, eis que estou à porta e bato, quem ouvir a minha voz e abrir a porta, serei com ele. O último versículo antes de entrar o capítulo 4, ele fala, as minhas igrejas. Ele não está falando aos líderes da igreja eu estou escrevendo, mas as minhas igrejas. Que fortalece o contraponto de ser uma contraparte espiritual da igreja física. Um outro motivo, quando nós colocamos que há pastores ou anjos, por exemplo, se fossem anjos da guarda, de fato, esses anjos que Jesus está mencionando, nós estamos atribuindo uma característica que ninguém pode ter, que é, vamos fazer uma hipótese, eu vou lá e sei que algum de vocês aqui está pecando, eu falo, para de pecar. Você pode só falar, pastor, tô nem aí para você. E Jesus vai falar, Arthur, você não fez a pessoa parar de pecar. Eu tô contra você. Não é isso. Quando ele fala ao anjo da igreja escreve, ele está falando à igreja no total, que é para a igreja como ele examina e como ela tem que mudar. E além disso, ao longo do livro de Apocalipse, você tem 66 vezes sendo mencionado anjo. E nessas 66 vezes, você não tem nenhuma vez anjo sendo mensageiro ou sendo homem, mas sendo sim algo sobrenatural, celestial, angelical. Dito isso, é muito mais provável, e depois quem quiser conversar eu posso expandir muito mais essa explicação, é muito mais provável que Jesus ele fale ao anjo da igreja, eu, o Todo-Poderoso, aquele que examina tudo com muito detalhes, e tem a minha igreja sobre minhas mãos, e a minha boca está aqui, apontando uma espada. A você, igreja espiritual, que tem negligenciado viver de forma fiel para comigo, que tem negligenciado perseverar nos meus caminhos. Mas você também, que tem gente que quer te perseguir, que tem gente que quer te destruir, a você, eu também conheço as suas inquietações. Eu também conheço os seus pecados. Eu também conheço onde você tem acertado e você tem errado. E mesmo eu conhecendo de forma muito profunda, você não deixa de estar na minha mão poderosa. E você não deixa de ter a minha companhia, porque eu transito ao seu redor. Cristo, o nosso Senhor, o Messias, que é guerreiro, ele é o regente e o juiz da própria igreja. Tanto da sua igreja física, essa, contra a contraparte da epemíria de forma espiritual. Cristo, ele se faz presente espiritualmente no meio da sua igreja. E isso é maravilhoso, porque nos consola. Toda dificuldade que nós enfrentamos e estamos vivenciando hoje, Cristo está ao nosso derredor. Mas ao mesmo tempo isso tem que trazer um grande temor para nós, porque Ele está com os olhos em chamas, observando o mais profundo do nosso ser, conhecendo o mais profundo das nossas entranhas, daquilo que nós tentamos esconder de todo mundo.
E é desse Cristo que nós estamos falando. É desse Cristo que João cai aos pés com grande temor. Ele cai aos pés porque ele sabe que Jesus é aquele que detém o poder da chave da morte e da sepultura. E esse Jesus, todo-poderoso, em breve virá para punir todos aqueles que são rebeldes ao seu santo governo e todos aqueles que intencionalmente buscam rebelar-se contra Deus e propagar todo o mal. Esse Jesus que em breve virá é o mesmo Jesus relatado em Apocalipse 19, que vem como um vencedor. E esse mesmo Jesus, ele fala para cada um de nós que a igreja dele não saiu do controle dele. A igreja dele não está largada, mas ele mesmo cuida dela. E Deus cuida de tal forma que ele está ao nosso derredor. Ele transita entre nós para nos fazer perseverar e para retirar todo o pecado que habita em nós, para nos purificar. E isso vai ficar muito mais claro a partir de semana que vem, quando a gente começa as 7 cartas, as 7 igrejas. E é esse Jesus. Ele que é o primeiro e o último. Ele que venceu a morte e vive para todo sempre. Ele que tem as chaves na mão. Não é, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa cultura. Não é os governantes do nosso tempo. Não é uma possível crise econômica. Não é uma terceira guerra mundial. Não é. Não são eles que têm o poder. Não são eles que têm a autoridade. Não são os nossos chefes no dia a dia. Não são as pessoas que nós estamos subordinados. Mas é Cristo Jesus. Ele, o Todo-Poderoso. Ele, primeiro e último, o único Deus existente, é quem tem todo o poder e que está ao nosso redor. E ele se revela dessa forma para cada um de nós, para que a gente tenha percepção quem que é o nosso Deus e a quem nós devemos temer. Nós não devemos temer qualquer outra coisa, a não ser Cristo, o nosso Salvador. Cristo, aquele que verdadeiramente viveu como uma testemunha fiel e foi até a cruz em nosso lugar. E ao morrer e ressuscitar, para todos nós que depositamos a nossa fé nele, ele envia o seu Espírito Santo e o Espírito Santo dele nos capacita a vivermos na presença de Cristo, entendendo quem verdadeiramente é Deus, quem verdadeiramente domina a morte e quem verdadeiramente cuida da igreja. A partir disso, como nós podemos aplicar isso à nossa vida? Primeiro, tendo fidelidade a Deus diante dos falsos poderes do nosso mundo. Meus irmãos, minhas irmãs, se nós formos dar ouvidos e temer tudo o que acontece, nós nunca vamos viver. E é por isso que Jesus se revela de forma gloriosa para nós, para que a gente não se preocupe. Ah, pastor, mas o Islã está crescendo. Jesus é o Todo-Poderoso. Ah, você viu o tanto de outras religiões que têm surgido no Brasil? Jesus é o Todo-Poderoso. Ah, mas porque tal país está querendo guerrear com outro país e se vier para cá? Jesus é o Todo-Poderoso. Ah, mas eu vou votar em tal presidente porque outro presidente... Jesus é o Todo-Poderoso, meus irmãos e minhas irmãs.
A nossa fidelidade é a Ele. A nossa fidelidade é o nosso Senhor que se revela a nós através das suas sagradas escrituras. A nossa fidelidade é tão somente ao nosso Deus. Você acha que as pessoas do primeiro século eles não estavam fazendo as mesmas questões? E o que João chega para eles e fala? Deus é todo poderoso. A nossa fidelidade é a Ele. É a Ele. Acaso temerei eu homens? Ou temerei a Deus? Temerei ao meu Senhor. E a Ele eu caminharei em fidelidade. Segundo, a morte perdeu o seu poder. Não sei vocês, mas eu nos últimos anos eu não ligava muito para a morte. E teve um período, até 1 ano e meio atrás, que eu comecei a ligar um pouco mais para a morte. Eu falei, rapaz, um monte de gente morrendo, pode ser eu, pode não ser. E eu percebi a minha incredulidade. Eu percebi a minha incredulidade. Por quê? Eu vou morrer. Querendo ou não, eu vou morrer. A grande diferença é que eu sei para onde eu vou. A grande diferença, eu sei quem tem a minha alma em suas mãos e o que ele diz para mim. E isso muda completamente a forma como eu lido com a minha vida. E isso tem que mudar completamente com a forma de cada um de nós. Sou novo, tenho 29 anos. Possa ser que eu venha a falecer antes de muita gente aqui na igreja. Eu brinco isso com meu pai e com a minha mãe. Pode ser que eu faleça antes deles. Eu não posso colocar minha esperança na expectativa de dias que eu vou ter. Quantas viagens eu vou fazer. A minha esperança está naquele que venceu a morte. E porque Cristo venceu, eu não preciso temer. Porque Cristo venceu, eu posso encarar com ousadia. E se algum dia alguém chegar e falar, você morre ou nega a sua fé, eu morro. Se algum dia eu estiver acamado num leito de UTI e falarem para mim, Arthur, não tem mais jeito, a doença tomou conta de você, em paz me deito e logo me levanto. Porque o Senhor tem cuidado de mim. Porque Ele detém as chaves. Se algum dia eu passar fome, com toda certeza vai ser muito difícil. Mas a certeza que eu tenho é que as chaves da vida estão com o meu Senhor. E ainda que eu possa passar fome, morrer de fato por causa da fome, eu ressuscitarei com meu Deus. E o meu Deus promete nunca mais deixar nenhum tipo de maldade assolar o mundo vindouro. E isso inclui a própria fome. A morte perdeu o poder, porque o nosso Deus reina. E última aplicação, Cristo cuida da sua igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus sabe exatamente o que acontece com vocês. Hoje, a gente ficou sabendo que a Ju e o Van estão grávidos. Deus, antes deles saberem, Deus já sabia que tinha. Porque Deus ele tem os olhos mais penetrantes e que vai ao mais profundo. Deus, ele sabe de cada uma das nossas dificuldades. Eu não sei, eu não consigo saber e, pela graça de Deus, também não quero. O que passa no coração de vocês com muita exatidão. Porque eu acho que eu ficaria louco. Mas, o nosso Deus, ele sabe. O nosso Deus, ele não está alheio do que tem passado no interior de vocês. Inseguranças, medos, quebras de expectativas, Deus sabe perfeitamente. Mas também, Deus sabe dos pecados que tem em cada um dos nossos corações. Daqueles que nós negamos querer tratar diante do Senhor, Jesus ele olha e ele observa.
E aquilo que ele nos diz é uma única coisa: você está nas minhas mãos. E aí vem da convicção interna de que mão eu estou do meu Senhor. Se eu estou na mão do juízo dele ou se eu estou na mão da salvação dele. Porque a gente não vai ficar transitando, meus irmãos. É uma vez por todas. Se eu de fato tenho a Cristo na minha vida e aceitei Ele como meu Senhor, eu estou na mão de Deus da salvação. E Ele cuida de mim. Cuida a ponto de disciplinar os meus pecados. Mas Ele cuida. Se eu não tenho a Cristo como o Senhor da minha vida, eu estou nas mãos dele. Ai de mim. Que a certeza de que nós estamos na mão certa de Deus, a mão da salvação, preenche os nossos corações. Porque estar nas mãos de Deus é o que trará consolo para nós, dos problemas que nós temos enfrentados, das dificuldades que nós temos lidados, mas sabendo também que é esse mesmo Deus que quer tratar pecados na nossa vida para o nosso próprio bem. Porque ele transita ao nosso redor e ele fala: você está nas minhas mãos e eu de maneira alguma te perderei, mas de maneira alguma te deixarei também da forma como você está. Que a gente cante a esse Deus todo-poderoso, a esse Deus que é o guerreiro messiânico, que é o verdadeiro Deus, que é quem de fato tem o poder da morte, e a Ele que cuida de cada um de nós.